Hoje vamos conversar sobre a rotina diária dos professores. Eu sou professora também, como eu disse a vocês, eu sou fonoaudióloga e sou professora há muitos anos, né? E ser professora para mim sempre foi uma atividade que exige muita dedicação, uma atividade que me dá muito prazer, mas a gente conhece, e todo mundo teve um professor na vida, conhece o quanto é árdua essa missão de ser professor, principalmente quando a gente considera as condições de trabalho do professor, aquele professor da educação infantil, professor do ensino fundamental, aquele professor de escola pública, os professores de escola particular também não estão isentos de toda a dinâmica, né, que envolve essa habilidade. E aí nós temos vários grupos de professores. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a rotina desses professores. Eu vou ter que classificar, né, essas atividades. Então, eu vou começar falando assim, eu vou falar em vias gerais, né, qual é o grande problema do professor. Então, o professor, ele estuda durante muitos anos, né, e para o ofício de ensinar. Ensinar requer todo um conhecimento e uma habilidade muito especial. Vocês devem se remeter a algum professor que você teve na vida. Você sempre vai ter um referencial de um bom professor, daquele que te inspira, daquele que você, poxa, o cara sabe, o cara foi amoroso, o cara era dedicado, ou aqueles que você não quer nem saber. Poxa, ele me prejudicou, ou qualquer outro adjetivo que vocês queiram dar para esse professor. E aí, ele estuda lá 4 anos, 5 anos, 6 anos, faz a graduação, faz a pós-graduação. A gente ainda encontra, principalmente no interior do nosso país, muitos professores que eles não tiveram a oportunidade de irem para a faculdade para fazer uma graduação, ou agora com as possibilidades de fazer cursos de ensino à distância, isso tem facilitado, a informação tem chegado até eles e isso tem melhorado a qualidade. Mas no Brasil nós estamos muito distantes da qualidade de uma educação, mas eu quero ressaltar que existem muitas pessoas boas, muitas pessoas competentes e dedicadas. A gente deve ter lá um número significativo que já estão desanimados, cansados, porque se dedicaram tanto e acabam não se sentindo valorizados, e isso é um agravante. Mas nós temos também aqueles outros professores que eles às vezes estão movidos somente porque tem muita gente que acha assim, a vida de professor é muito boa, ele tem 2 férias por ano. Então, vou começar falando disso, 2 férias ao ano. Só que as pessoas esquecem o quanto o professor trabalha ao longo desse período. Ele tem, teoricamente, 2 férias ao ano, mas é assim. Os professores, na maioria dos casos, seja ele concursado ou que se ele trabalha por regime da CLT, ele tem normalmente 30 dias de férias corrido. Normalmente é no mês de julho, e depois ele tem um período de recesso de 15 dias. Então, teoricamente, ele tem 45 dias de férias por ano. E o que a gente faz nesse tempo todo? É o único profissional que faz isso, só que é um profissional que leva tarefa para casa praticamente todos os dias. A gente não pode esquecer disso. Para ele ir dar aula, ele teve que preparar essa aula antes, ele executa essa aula na sua rotina e depois ele leva material para casa, ele leva a tarefa para ele corrigir, ele tem que elaborar as atividades, lembra lá da educação infantil, ou então das tarefas dos seus filhos que você acompanha, né, da pré-escola, da educação infantil, do jardim, não sei qual é o nome lá que tantas escolas atribuem aí, mas todas aquelas tarefas, elas foram pensadas e foram realizadas pelo professor para entregar para a escola. Então, ele teve trabalho para fazer isso, ele não pode fazer a mesma todo dia. Lembre-se que seu filho vai para a escola todos os dias ele tem uma tarefa diferente que ele faz na sala e muitas vezes ele tem a tarefa que ele leva para casa. E isso demanda tempo e isso é uma atividade muito cansativa. Eu já tive a experiência de dar aula
tanto para criancinha, como hoje eu dou aula para adulto, então a gente tem outras dificuldades, é um outro universo. Mas eu consigo descrever isso para vocês com muita facilidade, porque é um ambiente assim. Vocês acham que acaba lá na escola, ele chegou, fez o trabalho dele, trancou a porta e foi embora e tá tudo certo? Não. Aí hoje com o WhatsApp as mães querem saber, tem uma reclamação para fazer e ela não desliga não, o tempo todo, tem um monte de coisa que ela precisa trocar informação com os colegas, porque a colega aprendeu uma atividade nova e essa atividade pode ser legal, a outra foi num curso, aprendi isso que é legal, e essas trocas são muito ricas, né? Então, veja bem, o trabalho do professor é exaustivo, sim, assim, e não estou dizendo que ele é o mais exaustivo, existem muitos trabalhos exaustivos. O trabalho, a categoria professor, ele compõe essa lista, né? E tem mais um detalhe, esse profissional é um dos profissionais que mais adoece, ele adoece fisicamente e emocionalmente. Nós temos números alarmantes de professores que vão engrossando aí a lista das pessoas que desenvolveram a síndrome de burnout ou burnout, como algumas pessoas falam. Essa síndrome é uma síndrome que tem uma relação direta com essa falta de, como eu posso explicar para vocês, de valorização do ambiente de trabalho, né? E junta com tantas outras coisas. Eu não vou ficar falando dessa síndrome especificamente, porque a gente vai ter um momento para conversar sobre isso e aí eu entro nos detalhes. Outra coisa que faz o professor adoecer muito é a voz dele. Ele tem um desgaste muito grande e aí os fatores emocionais têm uma relação direta, gente, vou repetir, voz é o espelho da alma, a voz reflete aquilo que você sente, aquilo que você está vivenciando e tem um número muito alto de adoecimento. A voz é o instrumento de trabalho do professor. Se o professor vai trabalhar e a voz dele lhe falta naquele dia, ele tem outros recursos para fazer, mas faltou um dia, ok, mas e se ela falta durante 60 dias, ele está muito rouco, a voz já está ficando assim, como é que ele vai dar aula para uma turma de 40 alunos? É muito complicado para ele. Então nós vamos conversar sobre essa dinâmica e eu vou apresentar aqui também algumas dicas de coisas que o professor pode fazer para aliviar e para que ele saiba também qual o caminho que ele deve percorrer para evitar chegar a esse ponto, ok? Então vamos lá, vou considerar aqui os casos que eu acho mais complexos, que são os professores de escolas públicas. Vamos considerar que o ambiente, a sala de aula, muitas vezes é uma sala de aula que ela não favorece o uso da voz. Por que ela não favorece? Porque depende muito da estrutura, depende de como é a disposição dessa sala, depende da posição da janela, a posição da porta, porque muitas escolas elas não foram pensadas para ser escola. E isso eu estou considerando, gente, não é nas cidades maiores não, eu estou considerando lá no interiorzinho do estado, onde os recursos chegam assim, são escassos e que é difícil. A gente já cansou de ver na televisão quantos casos que tem aí que as crianças estão sentadas no chão. Agora você imagina para o professor ele ter que trabalhar todo dia sabendo que o pobre coitado está sentado no chão, que ele não tem lápis, que ele não tem caderno. Isso adoece qualquer pessoa, porque ele faz o melhor que ele pode e as coisas às vezes não dependem dele, né? Então, considerando lá a sala de aula, que não tem uma acústica que favorece. Muitas vezes a gente tem uma aglomeração de alunos que vai além do número que a Secretaria de Educação permite. Tem escolas que às vezes essas crianças elas foram agrupadas. Vocês já ouviram falar que em alguns lugares você tem salas que tem criança da primeiro, segundo, terceiro, quarto ano juntos? Pois é, gente, isso ainda acontece. Eu já tive a oportunidade de atender, eu vou falando com vocês e vou me lembrando das coisas. Eu atendi aqui algumas pessoas que vieram, uma pessoa veio da Bahia, outra pessoa tinha vindo do Piauí, porque tinha parentes, né? E aí vieram fazer o tratamento, elas estavam praticamente sem voz. Falo elas porque a maioria é do sexo feminino, mas eu já atendi homens também.
e tiveram que se submeter a um tratamento longo e que às vezes o relato é esse: eu preciso dar aula para diferentes períodos dentro do mesmo ambiente. O desgaste é maior, a responsabilidade é maior e o professor precisa se virar e fazer aquilo da melhor forma possível, né? Então, nas escolas particulares, a gente tem uma dinâmica melhor, a gente tem salas melhores. Quando a gente pensa na abordagem, às vezes, nem sempre a relação com a família é melhor, tá, gente? Não pensem em vocês que a relação que quanto mais baixo o poder aquisitivo, você tem pessoas menos educadas e mais alto, mais educada. Não é isso que acontece. A gente vai ter problemas em relação aos pais que não assumem sua responsabilidade com os filhos e atribuem essa responsabilidade à professora em qualquer lugar. Pode ser no ensino público, no privado, na educação infantil e na universidade. A gente encontra tudo isso, a gente precisa aprender a lidar com isso. Cada um tem que assumir a sua parcela de responsabilidade. O que é do professor, o que é da instituição, da escola, enfim, e a responsabilidade que é dos pais. Os pais precisam saber e às vezes o professor precisa se colocar nessa condição. Então, nós vamos pensar como que ele encontra essa sala de aula. Muitas vezes tá calor ou tá frio demais, né? Mas na maioria das vezes, nós moramos numa região quente e na maioria das vezes tá calor. Quando tem um ventilador, ótimo. Qual é o problema que a gente encontra com o ventilador? Faz barulho, é mais um elemento para competição sonora. Às vezes a limpeza dele não é adequada, então fica aquele pozinho nas hélices do ventilador e quando ele gira, lógico que ele espalha aquele pó para a sala toda e o pobre, coitado do professor que é alérgico, respira aquela poeirinha o tempo todo. Ele chega em casa, ele tá com coriza, ele não sabe por que às vezes é o efeito do ventilador. Quando a gente tem uma estrutura melhor, aí às vezes a gente tem um ar-condicionado. O professor, na maioria das vezes, ele tem o poder do controle do ar-condicionado, né? Porque é uma briga de poder. Você nunca, num ambiente que tem ar-condicionado e que tem muitas pessoas, você vai conseguir chegar num acordo, gente. É difícil. Você vai agradar um e desagradar o outro. Mas como o professor tem o poder do controle remoto do ar-condicionado, então fica fácil. Ele tem que pensar principalmente na voz dele. E fora que esse ar-condicionado, muitas vezes, ele vai ficar ali, ó, pertinho do professor. O ar-condicionado tira a umidade do ambiente. Então, ele não tem nada para equilibrar aquilo lá. Então, às vezes, isso acaba sendo um fator que gera um desconforto para o professor. Eu tô aqui, gente, só levantando os elementos que interferem. Depois a gente vai conversar sobre eles e o que vocês podem fazer para amenizar isso. Outra coisa, a limpeza da sala, na maioria das vezes é limpinho, exceto o ar-condicionado ou o ventilador que não tem uma limpeza frequente. Mas se tiver um ar-condicionado, o próprio professor, se não tiver quem o faça você. Faça você para o seu bem-estar. Lembra disso. Vai lá, tira aquele filtro, lava e coloca de volta lá. Não custa você fazer isso. Tem salas que tem lá muitos alunos e, gente, imagina criança. Então, vamos pensar em todas as faixas etárias. Essas crianças, uma criança não vai conseguir ficar 4 horas sentado sem conversar, sem fazer barulho. E, normalmente, a sala de aula é um ambiente com muito barulho. E o professor, ele tem que controlar, que ele está exposto ao ruído da sala, ele está exposto ao ruído do ventilador ou do ar-condicionado, ele está exposto ao ruído das outras salas, da posição geográfica da sala dentro da escola, principalmente se essa sala de aula estiver do lado da quadra, e se tiver aula de educação física lá, e o pobre coitado do professor de educação física falando no ambiente aberto, considerando também vários elementos que podem interferir na produção da voz dele. E ele ainda vai competir com o barulho da rua. E aí vocês podem pensar assim, então não tem jeito. Tem, gente, eu tô falando pra vocês o que acontece. Algumas pessoas são mais sensíveis em relação a essa competição sonora. O que é importante é a gente melhorar a nossa resistência vocal para aprender a conviver, porque em qualquer lugar que vocês estiverem, a gente sempre terá elementos que podem influenciar negativamente na voz. Vou explicar para vocês. Sabe quando vocês vão a uma festa
E aí você pode ser até uma reunião de família, e você tá conversando ali com alguém e tem um som ligado. Tem um som, um barulho das pessoas. Você começa a conversar. O que você precisa fazer para conversar com a pessoa? Você começa a falar mais alto. Porque a sua voz tem que sobrepor aquele ruído que tá lá. E alguém abaixou o volume de uma vez. Quando você percebe, você tá gritando. Esse é o chamado efeito Lombard. Ele acontece em qualquer situação, porque é fisiológico o negócio. Você escutou um som, um ruído, automaticamente você eleva o volume da sua voz. Não tem nada de errado nisso, você só precisa ter controle. Quem precisa se preocupar muito com o efeito de Lombard são os jornalistas. O professor na sala de aula, ele precisa monitorar isso. Para controlar o ruído da sala, ele pode criar alguns códigos, depende da idade da turma que ele dá aula. Ele não precisa ficar competindo, ficar gritando com o aluno o tempo todo. Fulaninho, senta, agora vem aqui. Ele não precisa fazer isso. Ele pode combinar determinados sons ou determinados movimentos. Eu acompanhei um coral durante muitos anos e eu era muito apaixonada pelo trabalho que a regente, que é uma pessoa muito especial para mim, fazia, que eu aprendi muito com ela. Ela tinha um controle de um grupo, era um grupo de mais ou menos 40 crianças e adolescentes. E ela fazia uma coisa que eu vou compartilhar com vocês que eu achava maravilhoso. Quando ela queria a atenção da turma, ao invés dela gritar, o que ela fazia? Ela pegava uma folha de papel e soltava no chão. Na hora que aquela folha caía, ela não precisava fazer mais nada. As crianças se organizavam e ficavam prontas esperando ela falar. Mas por que ela conseguiu isso? Porque ela teve um acordo prévio com eles. Ela dizia para eles, olha, vai estragar a minha voz, eu não vou ficar bem. Depois da aula de vocês eu tenho outras aulas. Então, vocês precisam me ajudar. Envolve as pessoas em relação a isso que vocês vão contar. Com a ajuda eles vão achar o máximo, porque criança é tão bonitinho. Um cutuca o outro e fala assim, fala baixo, a tia tá doente. E eles fazem isso, então precisa combinar. O que você vai fazer? Tem gente que faz isso, estala o dedo. Tem gente que bate palma, tem gente que usa um apito. Aí você precisa, eu não vou dizer aqui, tá certo, tá errado, é bom. É o que combina com você. O que combina com você é o que você vai fazer. Tem turma que você vai escolher uma estratégia e vai funcionar super bem. Tem turma que não vai funcionar. Você vai ter que ir mudando de tempo em tempo. Então vai muito da habilidade e da criatividade de vocês a respeito disso. Professor, ele estuda, mas eles, infelizmente, eu sempre faço essa crítica porque eu acho uma pena. Ele estuda tantas didáticas, ele estuda um monte de coisa, mas ninguém não ensinou nos cursos ainda para serem professores cuidar da voz. E é importante, eu sempre dou aula para os alunos da pedagogia, para os alunos que fazem cursos que estão relacionados com isso, para ele aprender a cuidar da voz dele. O que ele precisa saber? Por exemplo, ele precisa saber que ele precisa levar sua garrafa d'água. Se não tem um bebedouro na sala, é importante ele levar uma garrafinha d'água. Gente, qual é o problema que você tem em carregar sua garrafa d'água para onde você for, independente do seu trabalho? Tem gente que tem preguiça, tem gente que esquece, que perde. Aí sabe o que você pode fazer? Tem gente que vai lá e compra uma garrafa super bonita, compra uma garrafa da... sei lá, uma marca cara, custa, sei lá, R$100 uma garrafa, e aí sim ela não esquece essa garrafa. Ok, se você tem dinheiro e quer comprar uma garrafa cara, seja feliz com a sua garrafa cara. Se não tem dinheiro e vive esquecendo a garrafa, compra uma garrafa de água mineral e vai aproveitando ela. Lógico que você precisa lavar, tem que ter cuidado, tem que trocar frequentemente, mas se você esqueceu, o prejuízo é pequeno. Não adianta você ficar levando, eu vejo o professor ir para a sala e leva um copinho descartável. Gente, vocês imaginam. Chega lá, ele tem um monte de papel em cima da mesa dele, ele esbarra esse copo, ele molha o computador, ele molha papel, vira aquela confusão. E fora que um copo com água, para ele ficar 4 horas, gente, isso não dá para nada. Então, leva a sua garrafa de 500 ml, coloca lá. E aí ele precisa ir lá e encher a barriga d'água de uma vez e tomar toda a água do universo? Não, até porque é desconfortável. O que ele precisa fazer? Tomar pequenos goles de água. Então ele está dando aula, a boca não pode ficar seca. Toma um golinho, põe lá
passa um pouquinho, ele toma outro. E é assim, porque o corpo dele no começo, ele vai querer fazer xixi o tempo todo. E não dá tempo de você deixar lá os seus 40 alunos e ir pro banheiro fazer xixi toda hora. O que você precisa fazer? Você tem que ter paciência, porque o seu corpo vai se adaptar, principalmente se você vem de uma dieta que você não tomava água. Então começa aos poucos, a gente não precisa exagerar. Eu sou absolutamente contra qualquer radicalismo. Então não tem que ser radical em relação a isso. O que vocês precisam fazer? Toma pequenos goles e esses goles aos poucos seu corpo vai se acostumando e você não vai sentir esse desconforto. E eu garanto para vocês que à medida que vocês acostumarem a tomar água, vocês não aguentam mais dar aula sem ter uma garrafa junto com vocês. Faz um bem danado. E o que acontece? Quando você toma água, a água ela não passa lá na prega vocal e molha a prega vocal. O efeito é indireto. Então, por isso que esses goles precisam ser frequentes, pequenos goles e frequentes, certo? Se você acha que a sala é muito barulhenta e que você está tendo dificuldade em relação à projeção da sua voz naquele ambiente, você pode investir comprando o seu microfone. Isso é como o marceneiro que precisa da furadeira. Compra o seu, ele é barato, você compra aí um investimento que você vai fazer, é uma coisa que é durável, usa o headphone ou usa o microfone. Aqui existem diferentes modelos de diferentes preços. Antigamente era um trambolhão que você tinha que carregar, hoje em dia não tem mais necessidade. Tem um monte de escola aí que já tem o equipamento na sala, é muito mais fácil, você já não precisa carregar tanta coisa. Então investe nisso porque vale a pena, principalmente porque a gente tem professor que dá aula de manhã, à tarde e à noite. Professor sempre pergunta: então eu não posso tomar leite antes de dar aula? Na verdade, não é recomendável. Vou dizer para vocês, tem uma série de alimentos que são bons e que podem não ser tão bons para o uso da voz. É porque ele tem uma atuação direta na voz? Não. É porque, principalmente, nós temos um número significativo de professores que têm refluxo gastroesofágico. E esses alimentos pioram o refluxo, que consequentemente piora a voz. Mas a gente tem 4 alimentos que todo mundo pergunta. Maçã é bom para a voz? É. Maçã é uma astringente vocal, ele deixa a saliva mais fina por conta das substâncias que ele tem, ajuda nesse processo de mastigação, alongamento da musculatura e favorece a articulação. Então, principalmente na hora do lanche, legal comer uma maçã ou uma pera, é importante. Se você gosta e se te faz bem, se não faz, você não tem que comer só por causa disso. Leite é ruim? É. Você deve evitar o leite. Mas eu gosto tanto de leite. Mas se você vai dar aula às 7, 10 da manhã, deixa para tomar o leite outra hora. Mas eu dou aula de manhã, de tarde e de noite. Então você vai escolher um horário em que isso traga menos prejuízo para você. Qual é o problema do leite? Por conta do refluxo e principalmente porque ele deixa a saliva mais grossa. A pessoa fica com a saliva mais pegajosa, acumula muito resíduo na base da língua, ela favorece o mau hálito, favorece o desconforto abdominal. Então, o leite e todos os seus derivados, eles comprometem essa facilidade, né, em relação ao uso da voz. E fora que ele favorece o pigarro. O pigarro, sabe aquela sensação que tem uma coisa na garganta, que você fica assim, Isso, tem gente que faz isso o tempo todo e não percebe. Isso é um aviso de que alguma coisa não tá legal, tá bom? E outra coisa, o chocolate. Tem gente que leva o chocolate, né, que precisa da energia do chocolate. O efeito do chocolate, do iogurte, do leite, do queijo é o mesmo. E tem a questão do café. O café, ele tende a trazer um ressecamento da mucosa, mas principalmente por causa do refluxo. Então, eu vou repetir isso para vocês. Os estudos mais recentes têm dado uma ênfase muito grande, principalmente no café, porque o efeito maior é por causa do estômago, né? Por causa da produção do suco gástrico, essa coisa que fica voltando, que favorece a queimação, a azia, e aí depois isso tudo traz um desconforto grande, né? Fazer um aquecimento vocal é importante? Sim, você prepara a sua voz para a sua atividade de trabalho. Se você trabalha numa escola de manhã, dá aula à tarde, dá aula à noite, ou de manhã e à tarde, você tem uma demanda vocal intensa. Gente, demanda vocal intensa é o gasto energético, o gasto calórico que a gente tem, de
fala, ele salva suas devidas proporções. Imagine uma pessoa que está fazendo uma atividade física. Então a gente precisa cuidar. Então nada de estômago vazio, nada de estômago muito cheio. E aí a gente prepara essa musculatura. É importante ter um bom fonoaudiólogo para te orientar em relação ao aquecimento vocal, porque ele vai preparar esse aquecimento vocal de acordo com a sua rotina. Mas algumas coisas você pode fazer. Então, por exemplo, eu faço o aquecimento vocal durante quanto tempo antes de dar aula? Depende, até no máximo 30 minutos. Às vezes, mas aí eu saio de casa às 6 horas da manhã, faço o aquecimento 6h30, mas eu só entro na sala de aula às 7h30. Então, veja bem, a gente precisa rever qual é o momento que você vai fazer esse aquecimento vocal. Por isso que é importante um fonoaudiólogo conhecer a sua rotina, porque de acordo com a sua rotina ele vai dizer para você quanto tempo você precisa, quando que você deve refazer e quais são as atividades. Mas em vias gerais eu vou dizer coisas que vocês podem fazer no cotidiano de vocês. Então, acordou, faz alongamento do pescoço, alongamento do ombro, girar para frente, girar para trás, né? Você pode fazer de diferentes formas esses movimentos aqui. Pode fazer alongamento da musculatura da face. Aí eu preciso que vocês tomem muito cuidado, porque não pode abrir a boca de qualquer jeito. A gente tem uma articulação nobre aqui que precisa ser preservada e precisa ser cuidada. Mas vou sugerir que façam assim: abre a boca, sem exagero, e fecha. Enche as bochechas de ar. Tenta bocejar. Quando você acordou, dá vontade de bocejar mesmo, né? Então, boceja, provoca o bocejo. Porque quando eu bocejo, eu movimento toda essa estrutura. Posso fazer massagens no pescoço. Posso fazer massagem na minha laringe. Massagem na laringe, tem gente que sente um desconforto muito grande. Ela só deve ser feita se você estiver sem falar. Olha o que acontece quando eu falo. Eu tô falando e fazendo massagem na minha laringe, tá vendo? Não é bom. Então fica caladinho e faz massagem aqui. Tem gente que quando faz a massagem na laringe sente um barulhinho assim, um crec, parece que tá quebrando, que tem gastura daquilo, mas não há problema, tá? Só fazer devagar, certo? Então, massagem com a ponta dos dedos. Aqui, isso aqui já vai ajudar. Massagem no couro cabeludo é importante. Massagem na face. Gente, vocês pensam assim, mas isso é frescura. Não é. E aí tem outros exercícios específicos que a gente pode fazer para voz. Eu posso fazer estalo de língua, que melhora a minha articulação na hora de falar as palavras. Certo? Quantas vezes a gente faz isso? Façam 10 vezes, sabe por quê? A gente não deve ficar prescrevendo nenhum tipo de exercício e tornar isso público, porque como eu disse para vocês, é igual remédio. Ele tem que ser feito individualmente. Mas eu vou dizer para vocês, façam uma sequência de 10, só isso, ó. Não vai te trazer prejuízo, ainda que você fizer errado. Mais do que isso eu não recomendo, tá? E aí, quando você tiver a oportunidade, é um bom fonoaudiólogo que vai pensar e te ajudar a fazer isso, tá bom? É só para vocês terem uma ideia do tipo de exercício que a gente pode fazer. Os exercícios que são feitos para prega vocal, propriamente dito, eu não vou mostrar aqui, porque isso a gente precisa de mais tempo para fazer isso. Talvez num outro momento eu mostre rapidamente, tá? Mas existem outras coisas que vocês podem fazer. Então, você aqueceu, acordou, fez esse alongamento, veio, se arrumou, veio para o trabalho. Toma cuidado com o tipo de roupa que você vai colocar. Evita colocar roupas aqui que vai prender a movimentação livre da laringe ou do abdômen. Se você está acima do peso, não adianta ficar colocando um body ou qualquer outra coisa que aperta demais. Você precisa do seu abdômen livre para você respirar, principalmente no seu momento de trabalho. Deixa para você fazer isso quando você for numa festa, num jantar especial. No seu dia a dia, use roupas leves que deixa a sua laringe e seu abdômen livre. Isso vale para homens e para mulheres, tá? Nada de roupa muito apertada, porque isso traz muito desconforto. É importante ter sapatos que sejam confortáveis, porque vocês vão ficar muito tempo em pé. Levar sua garrafinha d'água, cuidar da sua alimentação,
postura na hora de dar aula, ela é importante porque eu não posso abrir muito esse ângulo, porque olha a tensão que eu giro no meu pescoço, e também não posso abaixar muito. Quando eu abaixo, eu também abaixo a minha laringe, a minha voz fica mais grave e eu perco um pouco da minha projeção. Você já viu aquelas pessoas que quando conversam não abrem a boca? Ela vai dar aula e fala assim o tempo inteiro. E se for um homem que tiver de barba, então, coitado dos alunos, eles simplesmente não vão entender o que ele está falando. Então, a articulação precisa ser livre. Não é para abrir a boca exageradamente e ficar fazendo esses movimentos. Falar normal, mas falar com a boca aberta, com uma articulação livre, aberta. Isso é importante, tá bom? A postura na hora de falar, postura corporal, evita ficar apoiado numa perna só, evita uma postura que seja muito fletida, porque os primeiros minutos, ok, quando é meio-dia você tá morto de cansado, então sempre uma boa postura. Vou sugerir a vocês a atividade física. Professor precisa fazer uma atividade física, fazer um alongamento, qualquer coisa, porque ele trabalha com o corpo dele também. E se ele não tiver uma atividade física de suporte para ajudá-lo, ele vai sentir muitas dores. É dor na planta do pé, é dor no braço de escrever, é dor nos ombros, é dor de cabeça, é dor nessa região toda aqui por conta do tempo que ele fica. Ele tem que abaixar, às vezes a criancinha pequenininha tem que pegar no colo. Enfim, ele tem um monte de coisa que ele precisa fazer. Gente, o universo do professor, ele tem, assim, além dele trazer muitas informações pra gente, mas ele é tão suscetível a tantas variações, e a gente vai precisar de mais tempo para conversar sobre esse universo do professor. Eu ainda vou falar para vocês a respeito do desaquecimento vocal, explicar para vocês por que é importante desaquecer a voz. No aquecimento vocal, a gente prepara a voz para a atividade de fala. No desaquecimento vocal, eu preciso voltar a minha voz para o meu tom habitual. É como se fosse assim, eu estava cantando, gritando. O professor de educação física, ele está na quadra ou na piscina, ele está dando aula, ele precisa falar alto, ele não tem nenhum tipo de instrumento que possa ajudar na projeção da voz, é no gogó mesmo. E aí quando ele termina a aula, ele está falando super alto. Ele sai de lá, vai para a casa dele ou vai fazer qualquer outra atividade, ele vai continuar falando alto. Então, o que a gente precisa fazer? Quebrar esse padrão. Então, a gente traz o paciente para o tom habitual de fala dele. E aí, a gente devolve isso com exercícios específicos, que às vezes a gente faz exercício mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia. E aí ele devolve o tom para ele, para que ele possa retomar as atividades dele. Não deu para fazer nada, você não teve a oportunidade de ter um fonoaudiólogo que prescrevesse para você um aquecimento e desaquecimento adequado. O que você vai fazer? Terminou a sua atividade, você vai ficar caladinho, em silêncio, durante no mínimo 3 minutos, no máximo 5 minutos. Para quê? Para dar tempo da sua prega vocal descansar, para todas as estruturas do seu aparelho fonador descansar. Então, você precisa desse tempo. Aí, se você tiver como fazer os exercícios de desaquecimento vocal, eles são mais eficientes. Mas se não tem jeito, fica sem falar é sem cochichar, é ficar caladinho. Enquanto você arruma suas coisas, fica caladinho. E aí você precisa desse tempo a cada turno que você trabalha. Então, de manhã, antes de almoçar, mas eu estava almoçando calado, mas às vezes você não ficou esse tempo, ou ficou conversando com outra pessoa, falando no celular, gravando áudio no WhatsApp, não resolveu, tem que ficar caladinho, certo? E aí, no fim do dia, é importante que você faça um alongamento, é como se você entregasse todas aquelas, o peso das atividades daquele dia, que você possa ir para sua casa leve, com a sensação de dever cumprido, que você fez bem o seu trabalho, que você está bem, e vai se restabelecer para o dia seguinte, que no dia seguinte tem mais.